Sou Alessandra de Lima, arquiteta urbanista, formada em Bauru, atualmente doutoranda aqui no curso de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente da Uniara, em Araraquara, desenvolvendo esse tema, corpos d'água urbanos e sua função paisagística, estudo de caso de Araraquara, São Paulo. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês nesse primeiro colóquio de várzeas urbanas, habitar paisagens de várzeas, com esse tema para reflexão, para podermos realmente discutir um pouquinho mais sobre essa questão. Penso que seja então interessante, importante esclarecer que como que surgiu, né? Como que aconteceu essa reflexão, ela contextualizar um pouco de como foi esse pensar. Então, primeiramente, o fato de vivenciar a cidade, de percorrer a cidade, algo me incomodava dessa relação ou não entre a área de mata ciliar, as áreas de margens, o próprio córrego e área construída, ou seja, essa ruptura entre o ambiente natural e o ambiente construído foi uma primeira questão. A segunda, que de 2010 a 2014, com o processo de revisão do plano diretor, eu estava na função de secretária de Desenvolvimento Urbano aqui de Araraquara, então tive a oportunidade de debater, de discutir esse tema, contudo, naquele período não teve muitos avanços. E agora, neste momento, com alguns avanços e com esse movimento de retomada em busca de reconciliar, né, ressignificar, recuperar e renaturalizar esses elementos na paisagem, na cidade, em busca de uma qualidade de vida, penso que é muito importante, pertinente, estarmos refletindo e pensando realmente de como a função paisagística desses corpos d'água e qual é a sua importância para a qualidade de vida da população. E a partir de conceitos da paisagem, que considera a interação entre os elementos naturais e culturais e da ecologia urbana, que estuda os ecossistemas urbanos, a proposta é compreender como os corpos d'água urbanos contribuem para a formação da paisagem urbana e como podem ser utilizados como elementos de planejamento e gestão ambiental. Lembrando que, historicamente, os corpos d'água, de modo geral, tiveram papéis dominantes e determinantes na ocupação e consolidação das cidades, tanto no âmbito econômico quanto de recursos hídricos e também em relação à paisagem e às questões culturais. Eram tidos como marcos, né, ou referências territoriais. Como Goska cita Seabra no seu livro, o rio é uma referência de lugar e de espaço, integra a identidade de um povo. Quando ele está perdido, como no nosso caso, é uma ausência importante. Então, com o crescimento das cidades, quase sempre desordenado, nós percebemos esse afastamento do elemento água, dos corpos d'água urbanos junto à população. Praticamente a função que fica no imaginário das pessoas é a função que envolve o fundo de vale e de esgoto. Então, a sua condição foi se agravando com a precariedade do saneamento básico, com a crescente poluição ambiental, com as alterações hidrológicas e morfológicas, bem como a ocupação irregular pela população em suas margens. Então, nesse sentido, o objetivo desse trabalho geral é investigar o papel ou função paisagística desses corpos d'água e assim propor diretrizes e ações para reintegrá-los na paisagem urbana em busca da sua conservação e de uma melhor forma de conciliar a natureza com a paisagem e o uso pela população. Mais especificamente, envolve compreender e propor uma nova forma de implementar ações que visem a reconciliação dos corpos d'água com o meio urbano, com base no estudo de caso de Araraquara, que será o Ribeirão das Cruzes, um córrego importante, uma bacia importante de abastecimento da cidade, e que tem uma grande importância na estrutura urbana, tanto que no plano diretor ele é um corredor de estruturação e polo estrutural e também é um corredor de integração ecológica. Então, nesse sentido, a proposta é através de medidas não estruturantes, diretrizes, estratégias, como, por exemplo, educação ambiental e outras ações, e com medidas estruturantes, obras de engenharia que, se forem necessárias, por exemplo, a implantação de parques lineares, seriam essas propostas e ações. As metodologias utilizadas foram bibliográfica, documental e empírica. Na bibliográfica procurou-se textos, né, livros, revistas, ou seja, toda uma conceituação em relação ao objeto de estudo com essa temática dos rios e córregos em ambiente urbano,
para o entendimento da construção da relação histórica entre a dinâmica urbana e os corpos d'água e como o planejamento e a efetiva ocupação dessa paisagem tem sido concebida nos dias atuais, em seus aspectos negativos e positivos. Igualmente, planos e projetos paisagísticos e urbanos já desenvolvidos tanto no Brasil como no exterior acerca dessa temática, de forma a exemplificar caminhos e resultados já alcançados no reconhecimento dos corpos d'água urbanos. A pesquisa documental será utilizado o próprio Ribeirão das Cruzes, estudo de caso aqui em Araraquara, suas nascentes e os córregos afluentes, que permite a análise desses corpos de tal maneira a compreendermos, qual que é essa relação da cidade. E o material que nós temos envolve a legislação, imagem via satélite, relatórios, ortofotos, o próprio plano diretor, planos diretores setoriais. A pesquisa empírica será um levantamento de dados em campo para a caracterização geral da ocupação e da paisagem ao longo do Ribeirão das Cruzes, como seus impactos ou efeitos e a transformação da paisagem. O produto desta etapa envolverá fotografias, relatórios ou análise situacional a respeito do tema proposto. Alguns resultados, nós podemos dizer que a interação entre os cidadãos e os corpos d'água é crucial para a valorização e proteção desses espaços, que o planejamento urbano deve considerar as características naturais e promover a integração entre ambiente e sociedade visando a sustentabilidade. Não há uma intenção de direcionar um modelo, mas sim abordar a relevância da forma como as decisões sobre o uso e gestão da água e do solo são tomadas, implementadas e monitoradas, em busca de uma paisagem urbana valorizada que corresponde melhor à qualidade de vida e o microclima. Para além disso, ressalta-se a necessidade de um entendimento holístico das relações entre os atributos dos corpos d'água e suas funções, para garantir a preservação e ressignificação desses elementos da paisagem urbana. Propostas como a recuperação do Ribeirão das Cruzes envolvem um planejamento que considere as escalas regional, a cidade, também o local, o próprio bairro e pontual, os lotes também do entorno da bacia hidrográfica, que é a nossa unidade de planejamento, visando integrar os corpos d'água à paisagem urbana. A interação com a natureza deve ser promovida, transformando rios e córregos em locais de lazer e convivência. Assim, a investigação por alternativas para o resgate dos corpos d'água urbanos na paisagem perpassa de como será a abordagem do planejamento, do projeto e da gestão do espaço urbano e as funções dos corpos d'água urbanos. Assim, identificar a relação estabelecida entre a trama urbana e os corpos d'água, com perspectiva da função paisagística, os seus significados e valores estéticos e ecológicos inerentes aos rios e suas margens, é imprescindível para a elaboração de um sistema de espaços livres que compreenda toda a extensão desses elementos e assim garantir a qualidade ambiental dos próprios parques existentes. No trabalho há várias referências de projetos de intervenção que integraram a dimensão ambiental com a urbana. No trabalho trago o Rio Isar e também Emscher na Alemanha e o Rio Dona Eugênia aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Então, a criação de parques lineares ao longo do Ribeirão das Cruzes e seus afluentes é uma estratégia positiva para integrar a natureza à cidade, proporcionando espaço de lazer e convivência. A proposta visa promover a qualidade de vida e fortalecer a identidade local, garantindo que os corpos d'água sejam elementos estruturantes e valorizados na paisagem urbana. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada.